Olá, olá a todas e todas que nos ouvem aqui na Rádio Quintanares. Eu sou Estela Meneghel, tenho apresentado esse programa Fala Mulher, onde eu conto algumas histórias, contos, mitos e tenho também trazido algumas mensagens, algumas cartas, algumas demandas de pessoas que ouvem o programa. Essa é o primeiro programa do ano de 2022. Primeiro programa do ano, janeiro de 2022. Esperemos que seja um bom ano. Esperemos que seja um bom ano. Esperemos que consigamos controlar a epidemia, que consigamos ser mais igualitários, mais fraternos, que consigamos reverter algumas situações que têm nos afundado como cultura, como comunidade, como país, que tem aumentado o desemprego, a fome, a discriminação entre os grupos, entre as pessoas, aumentado o ódio. Esperemos que consigamos superar esses problemas, essas vilezas. Esperemos que o ano nos traga melhores frutos. E para hoje, então, eu pensei em contar uma história, de novo, uma história do folclore esquimó, do povo inuit. Uma história que se chama Pele de Foca, Pele da Alma. É uma história que eu tenho usado, que eu tenho lido, que eu tenho contado em vários coletivos. Há anos eu conto essa história. É uma história que me toca muito e que tem várias interpretações, várias mensagens, vários pontos para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa entender melhor a nós mesmos, os nossos contextos, as nossas relações interpessoais, o que nós fazemos com a nossa vida. Pele de foca, pele da alma. Então, como é essa história? Ela começa de uma forma semelhante ao conto inuit também, a mulher esqueleto, com um pescador. O pescador que era um homem extremamente solitário e muito, muito triste. Ele era tão triste que as lágrimas tinham aberto no seu rosto dois grandes sulcos, duas grandes rugas, duas grandes fendas. E ele estava pescando. Ele estava pescando num local e estava anoitecendo. E ele se afastou um pouco dos locais conhecidos e se aproximou de uma grande pedra. E na grande pedra ele viu que havia muitas mulheres dançando. Elas chegam como focas, elas chegam na pedra como fêmeas focas. E elas tiram a pele, tirando a pele, elas se transformam em belas mulheres. Belas mulheres, e elas dançam. Elas dançam, elas estão felizes, enquanto o pôr do sol vai caindo, até que chega a lua e elas rebrilham sob o luar, sob a luz do luar. E o pescador fica completamente fascinado pela beleza, pela graça, pela energia daquelas mulheres focas. E ele se aproxima, sobe na pedra. A sedução daquela dança, daquelas mulheres é incontrolável. E ele pega uma daquelas peles, ele pega uma das peles, ele aspira o odor, o cheiro daquela pele e ele fica fascinado. E ele esconde a pele no seu parcá. Nesse momento elas ouvem um ruído, um barulho e começam a procurar as suas peles, vestem rapidamente as suas peles e se jogam na água, menos a mais bela delas, que procurava a pele e não encontrava, estava com o pescador. Ele então se aproxima dela e diz: mulher, você é muito bela, case-se comigo.
E ela diz, mas eu não sou da mesma espécie, nós somos diferentes. E ele diz, não faz mal, case-se comigo. E se você não gostar, não, né, não quiser ficar mais casada, em 7 anos eu devolverei a sua pele de volta. E a mulher aceita. A mulher aceita. Ela casa com o pescador e ela tem um bebê bonito, se chama Uruk, um bebê feliz, ele mama, ele começa depois a brincar, começa a crescer, a brincar com os objetos que a mãe e que o pai esculpiam. O pai esculpia o urso polar, a orca, e a mãe esculpia os seres do mar, as baleias, as focas, os golfinhos. Mas o tempo passa, passam os 7 anos e o pescador não retorna à pele da mulher. E ela começa a definhar, a emagrecer, a sua pele fica seca, escamosa, os cabelos, ela começa a perder os cabelos. Os olhos, seu olhar, ela já não tem mais agudeza do olhar, ela parece que é uma névoa na frente dos seus olhos, ela não consegue enxergar direito e ela começa a mancar, ela perde completamente a sua energia. E ela, um dia, ela começa, o menino ouve os gritos entre o pai e a mãe, ela está pedindo, ela está questionando a volta da pele, já passaram os 7 anos e você não me devolveu a minha pele. Eu preciso da minha pele de volta, eu preciso respeitar a minha natureza. E o pescador diz, mulher, se eu te entregar a pele, você vai embora, você vai abandonar a mim e ao meu filho, então eu não te devolvo. E assim eles gritam um com o outro e o homem sai do iglu para fora. Nesse momento, o menino ouve um chamado que vem do mar. E ele sai também, sai pela porta na noite, aos trambolhões, e começa a correr em direção ao mar. E lá há uma grande foca prateada. E ele diz, você é meu neto, é o pai da mãe dele, o avô de Uruk. E ele conversou com o avô. Quando ele volta, ele bate num embrulho que é atrás de uma pedra e percebe que aquela era a pele da sua mãe. Ele leva para casa e mostra para a mãe. E ela começa imediatamente a vestir a sua pele. E o menino chora e diz, mãe, não vá, por favor. Ela veste a pele e pega o filho então e sopra o ar na boca da criança e diz, vamos. Ela se dirige então até a enseada, até o mar e mergulha. O fato dela ter soprado nos pulmões do menino faz com que ele também consiga mergulhar e sobreviver embaixo d'água. E assim, eles vão para o fundo do mar, onde vivem a grande comunidade das focas, os parentes da mãe do menino. E ali ele fica, e o avô muito orgulhoso, este é o meu neto, essa é a minha filha. Ficaremos agora todos juntos. Mas a mãe diz, ainda não é o tempo dele ficar conosco, ele vai ter que voltar para a terra, onde eu tive uma relação com um homem, com um mortal, com um humano, e eu magoei muito este homem. Ele vai voltar até que volte o tempo dele permanecer conosco. E assim, eles vão nadando e vão subindo e deixam o menino, então, na margem do mar. E a mãe, o avô e as outras focas voltam todos para baixo. E o menino segue e continua vivendo com seu pai. Esse menino, quando grande, ele se torna um xamã. Ele é aquele que tem a capacidade de transitar entre os dois mundos, o mundo dos humanos, o mundo da terra e o mundo aquático, o mundo da água, o mundo da sua mãe foca. Ele era um tocador de tambor, um tocador de instrumentos,
e ele tinha essa grande capacidade, né, de transitar, de palmilhar os dois mundos. E havia dias em que ele estava no seu caiaque pescando e que ele ficava muito tempo conversando, né, com as focas, com algumas focas que subiam e vinham até ele, e vinham até ele. Então essa é a história da pele de foca, a história da mulher foca, né, do povo inuit. Então, o que nós poderíamos pensar, o que nós poderíamos entender a partir dessa história? A história começa de novo, como outras do povo inuit, com um homem solitário, né? Um pescador, um homem solitário, um homem triste, né? Um homem que tinha sulcos tão grandes no seu rosto que pareciam como que covas, né? De tanto chorar, de tanta tristeza que ele tinha. Mas esse homem solitário, ele também representa o ego, né? O ego de uma mulher, da mulher foca, de qualquer uma de nós, aquele ego que tem um lado prático, né? que tudo transforma em números, né? em dados objetivos, em fatos observáveis. É a parte da nossa personalidade que nos ajuda a enfrentar o mundo, a buscar um emprego, a nos localizarmos na comunidade humana. Mas este ego, né, essa parte da nossa personalidade, ela também tem a necessidade da alma, né, também quer participar dos processos imagéticos, fantasiosos, sedutores, né, originais que a nossa alma representa. E nesse sentido ele rouba, né? A história começa com o roubo da pele da mulher, o roubo da pele da alma. Essa alma, essa mulher, que é representada pela mulher, ela é tão sedutora que ele não busca uma relação, uma conexão com ela, né? Ele busca raptá-la, roubá-la, agarrá-la, tê-la para si, como prisioneira dele, como posse, né? Como objeto, como mote da sua posse. E aí está o primeiro problema, digamos, o primeiro erro, né? Isso pode se pensar então tanto, né, nesse pescador, né, que rouba a pele da mulher e que coloca ela à sua disposição na sua casa como sua esposa. Tanto nós podemos pensar então como um aspecto nosso, da nossa própria personalidade, né, que não consegue se vincular com a alma no primeiro momento, né, e tenta controlar a alma, tenta, né, usá-la como uma posse, quanto numa relação entre duas pessoas, entre uma mulher, entre duas mulheres, entre dois homens, entre um pai e uma filha, e assim por diante, quando um quer ser dono do outro, quer se apoderar do outro, né? Quer ter o outro à sua disposição, como se fosse um objeto, como se fosse um bem. Então essa é a primeira trampa, como diz os espanhóis, esse é o primeiro erro, né, que é cometido nessa situação e nessa história, né? A segunda questão que a gente pode pensar é por que a pele, né? Por que é o roubo da pele, né? Não é o roubo da voz, o roubo da inteligência, o roubo de outras propriedades, habilidades ou capacidades, é o roubo da pele, né? E por que a pele, né? Porque a pele, né, para muitos povos indígenas, ela representa como que um sinal de alerta, de alarme. Por exemplo, frente ao perigo, nós nos arrepiamos, né? É como se a pele ela desse um aviso, desse um sinal que a gente está correndo perigo e que a gente precisa, né, lançar mão das nossas defesas, né? A pele também é o espaço onde aparecem muitas doenças, né? Muitas
muitas fragilidades, né, que a pessoa sente. Então, por exemplo, a própria mulher, quando ela começa não é cumprida a promessa, né, do marido, a pele começa a ficar seca, escamosa, né? Ela começa a perder cabelo, ela começa a definhar. Então, a pele também é um local que mostra os nossos estados de espírito, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, né? Elas aparecem como marcas, como sinais na nossa pele. Nossa pele. As penas dos pássaros também, nos pássaros elas têm essa mesma função, e muitos povos também autóctones, indígenas, eles dizem que então as penas, né, elas têm esse poder, né, esse poder de sinalizar o perigo. Tanto que um xamã, um cacique, um indígena, ele vai ter muitas penas e diversas no seu cocar, como se fosse uma ferramenta, né, para indicar precocemente, né, rapidamente, um sinal externo, um sinal de perigo, um sinal de perigo. E quando que a gente corre o risco de ter a nossa pele roubada? São várias situações que fazem com que a gente se torne vulnerável, se torne presa fácil do roubo da nossa pele. A situação de ingenuidade, né? A percepção falha em relação ao outro, a confiança demasiada, né? A questão também interna, quando somos demasiado exigentes conosco mesmos, demasiado perfeccionistas, né? Quando a gente usa todo o nosso tempo cuidando do outro, querendo fazer tudo, querendo dar conta de todos os problemas, querendo resolver todas as situações, e daí não sobra mais tempo para nós. Nós não conseguimos mais cuidar de nós mesmos, e aí nossa pele começa a rachar, né? Começa a secar, começa até a sangrar. Ela pode inclusive sangrar. E essa situação de ingenuidade, de perfeccionismo, de falta de autocuidado, não tem que ver com idade, com raça, com gênero, com posição social. Não, pode acontecer em qualquer idade. Há pessoas que levam a vida inteira para aprender, né, a cuidar da sua pele, a não permitir mais ser roubado, deixar a sua pele ser roubada. Há outras que repetem muitas e muitas vezes, que permitem muitas e muitas vezes que a sua pele seja levada, seja roubada, seja machucada. Então, o que nós precisamos fazer, né? Como que a gente tem que fazer para não perder, para não deixar a sua pele ser roubada? Então, o que que isso carreta, né? O que isso acarreta, esse roubo da pele? Essa situação de definhamento, né? Então, o que a gente vê, né? A mulher, ela começa a perder toda a sua vitalidade, né? Toda a sua capacidade para sentir alegria, para sentir prazer, né? Para se sentir viva, né? Para mostrar essa graça, né? que começa quando o pescador se encanta com ela. Elas estão dançando, né? As mulheres dançam nuas como Deus as fez, né? Felizes, dançando sob a luz do luar. Então, quando se perde a pele, né, nesse processo todo, né, essa vitalidade, essa beleza, essa alegria, ela é perdida, né? Então, a depressão, o tédio, a confusão, isso tudo vai fazer com que a vida da alma seja perdida, seja atrofiada, seja ressecada. Quantas mulheres a gente vê por aí, né? Ressecadas, tristes, perambulando por aí. E então entra um outro elemento nessa história, que é o chamado da velha foca.
o chamado da velha foca, que vem do mundo, desse mundo feminino, né, no caso da mulher foca, esse mundo das águas. As águas também representam as emoções, o afeto, né, a vida psíquica, a vida emocional, ela está muito ligada aos rios, às águas. A gente vê que tem muitas divindades, né, as divindades africanas, nós temos muitas divindades que estão ligadas à água e são femininas, né, Iemanjá, rainha dos mares, Oxum, das águas doces, né? No mundo grego também, as águas sempre têm divindades protetoras, são ninfas, são as várias deusas, né, do panteão, né, dos deuses gregos, também ligadas às águas doces e às águas salgadas, representando essa característica que pode ser masculina também, mas que está muito ligada ao feminino nas nossas culturas, mas ela é masculina também, que é a capacidade do sentimento, da imaginação, da vida de imagens, da vida de sonhos, da vida de arte, né? Então isso tudo tá ligado ao mundo das águas, ao mundo, a nossa casa primordial, né? Que é a casa da alma, a casa da alma. E como que isso aparece, então, nesse conto, né, com o chamado da velha foca, o chamado da velha foca. E quem entende, quem ouve esse chamado, em primeiro lugar, não é a mulher, nem o pescador. Quem ouve esse chamado no primeiro plano é o menino, é o filho, é o filho. O filho espiritual. Os gregos diziam que o espírito era filho do corpo e da alma, né? E o menino, o Oruque, ele é o filho espiritual. É ele que ouve o chamado, é que atende o chamado e ele vai para lá, né? Ele corre de noite, né? E a noite também ela tem um aspecto importante, é a noite que nós sonhamos, né? Que de novo esse mundo das águas, das emoções, dos afetos, ele vem à tona através dos sonhos, e os sonhos também são chamados, são mensagens, são indicações, né? São maneiras, né, que o mundo psíquico, o mundo dos afetos tem de nos sacudir muitas vezes, de nos mandar mensagens, muitas às vezes inclusive que nos atemorizam, né, mas são mensagens que são importantes de serem pensadas, interpretadas, ouvidas e lembradas para que a gente possa usá-las no sentido do autoconhecimento, né, e da melhora de uma posição de maior protagonismo das nossas vidas. E atendendo o chamado, então, o menino Oruque, encontra a pele da mãe e é ele que devolve a pele para a mãe, né, que devolve essa ferramenta que vai permitir que a mãe de novo renasça, reencontre a sua vida psíquica, né, que volte para casa, metaforicamente que volte para casa, para o mundo marinho, o mundo das águas, o mundo das emoções. O mundo das emoções. E o menino, então, em último lugar, talvez a gente possa falar um pouquinho do menino, né? O menino, o filho, o Oruque, né, que tinha então esta capacidade, né? Ele possibilita a mãe a volta ao lar, né? A mãe ensina a ele quando ela sopra nos pulmões, né? E ele permite que ele transite nos dois mundos, né? Ele tem essa potência de transitar, né? Tanto no mundo da matéria, o mundo material, o mundo dos homens, o mundo do trabalho, da pesca, né? Da comida, da busca da comida, né? Dos elementos, né? Para que asseguram a nossa subsistência na Terra, quanto no mundo materno, né? O mundo das águas, o mundo das emoções, o mundo das imagens, o mundo das religiões, dos espíritos, né? Das proteções ancestrais, né?
E ele toca, então ele usa também da música, né? Ele é um tocador de tambor, também um pescador, né? Mostrando então a sua habilidade de transitar, né? Pelos dois mundos, o mundo dos homens, da matéria, e o mundo do espírito, o mundo das emoções. Enfim, o que esse conto nos diz, nos coloca no final, é a necessidade das mulheres, e eu diria dos homens também, de fazerem esse caminho que pode se chamar de volta ao lar, que pode ser de diferentes, das mais variadas características, dependendo da mulher, dependendo da pessoa. Essa volta ao lar, ela pode significar voltar a estudar, por exemplo, para uma mulher que abandonou, que precisou abandonar os estudos por ter casado, por ter tido filhos jovens, por ter precisado ajudar o companheiro. Pode significar aprender um instrumento musical, uma outra língua, né? Se dedicar à pintura, a um trabalho voluntário, a um trabalho em comunidades. Pode significar uma busca espiritual e religiosa, pode significar momentos de retiro espiritual, de solidão, de silêncio, a busca de outros grupos, de outras percepções religiosas, filosóficas, existenciais. Então, isso que se chama volta ao lar pode ter inúmeras configurações, múltiplas, pode ser diferente para cada mulher, para cada pessoa, pode significar tempos diferentes, desde tempos muito pequenos, né, pequenos espaços durante o dia de reflexão, de silêncio, de estar só consigo mesmo, até viagens longas, imersão em outros locais, em outras culturas, em outras possibilidades. Então, essa volta ao lar, né, é o final, é o que o conto, é uma das coisas que o conto nos traz e que nos diz da importância, né, para um ser humano, para que ele se sinta não mais objeto, objetificado, posse de alguém, mas para que ele se sinta dono da sua vida, do seu trajeto, da sua história, daquilo que ele vai fazer com a sua vida. E a síntese da história é o menino espiritual, né, que é gerado dessa relação, dessa relação, e que tem a potência, né, essa potência de transitar, de entender, de transitar os dois mundos, que na realidade é o que cada um de nós, como ser humano, teria que buscar, almejar, né, para possuir essa habilidade, né, essa versatilidade, né, de poder usufruir tanto do mundo da carne, da matéria, quanto do mundo do espírito. Então, chegando ao final dessa nossa primeira conversa do ano, espero que vocês tenham gostado desse conto. Esse conto, ele é muito tocante. A gente pode pensá-lo também como uma relação de violência, uma relação de desrespeito, né, que existe entre esse casal, mas se nós pensarmos também, ampliarmos para tentar entender as questões psicológicas, as questões mentais, que esse conto também nos abre a possibilidade, eu acredito que a gente tem um entendimento mais abrangente, né, da inteligência, da perspicácia, né, que nos é trazida, né, por essa história fantástica, essa história tão sensível do povo esquimó, do povo inuit. Então eu desejo um abraço grande a todas e todos que nos ouviram nesse programa, nessa história. E um bom ano para nós todos. Um bom ano para nós todos.